A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Eu quero falar aqui sobre o tema igreja, falar um pouco sobre a igreja do Senhor. Que somos nós quem? Todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Todos aqueles que creem no sacrifício vicário de Cristo na cruz para nos resgatar, para nos salvar. Todos que creem, que aceitam a este evangelho, né? Como diz lá em 1 João, né? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, né? A tantos quanto receberem, é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, em outras palavras, quer dizer assim, é dado o poder de ser chamado minha igreja ou igreja, né? Que a igreja forma o corpo de Cristo. E em Cristo nós somos filhos de Deus, pela graça de Cristo, né? Nós se tornamos irmãos de Jesus, filhos de Deus, né? Tendo Jesus como nosso irmão mais velho e que nos resgatou, né? Ele nos resgatou pelo sacrifício dele na cruz de Calvário. Então, a igreja era um mistério que estava oculto até a cruz. Até a cruz ninguém ouvia falar da igreja. Tanto, mesmo os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles não sabiam desse nome igreja. Não, eles seguiam a Jesus e eram judeus, né? E seguindo também a doutrina judaica, a doutrina da religião judaica, a religião judaica. E Jesus também, Jesus ia nos templos judaicos, nas sinagogas, aliás, no templo em Jerusalém, templo de Salomão, né? Ele ia lá, falava, né? Seguindo a base ali judaica, né? E cumprindo toda a lei. Jesus veio para cumprir a lei. E cumprindo, vivendo o período de cumprindo toda a lei, né? Então, mas a igreja estava oculta, como diz aqui em Efésios, né? 3, versículo 10, né? Fala sobre a revelação da igreja. Quando a igreja foi revelada da existência dela, falando sobre a existência dela. O versículo 10 do capítulo 3 de Efésios diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Né? Agora foi revelado o mistério da igreja. Foi revelado à igreja. E a igreja, interessante, que ela é a multiforme sabedoria de Deus. Essa é uma palavra também bastante interessante, né? Multiforme sabedoria de Deus. Quer dizer, estava tudo dentro de um projeto de Deus. A igreja já existia em Deus, no projeto dele para todos nós, para a humanidade, em Cristo Jesus, né? Por isso que tem um versículo que diz: o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Em outras palavras, está dizendo que tudo isso já estava projetado por Deus. A igreja, a existência da igreja, já era um projeto de Deus, já existia em Deus. Só que estava oculto às pessoas, ao judaísmo, aos judeus. Eles não sabiam dessa igreja futura que viria, né? Mas aí chegou o tempo, né? A plenitude dos tempos, como diz a palavra de Deus, se cumpriu. Jesus foi para a cruz. E na sua ressurreição, né, após a cruz, a crucificação, na sua ressurreição surge a igreja. Aí surgem agora os apóstolos, como a base principal da igreja, né, tendo o seu fundamento principal Cristo, que é a pedra principal. Né. Tem pessoas que dizem que é Pedro, mas não tem nada a ver com Pedro. Pedro é simplesmente, foi pego Pedro, porque o nome dele já carrega esse nome Petro, né, que é pedrinha miúda, mas colocado sobre a pedra angular, a pedra principal, que ele mesmo fala, Pedro, na sua carta, que é Cristo, né? Então, a pedra sobre a pedra principal, que é Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento, a não ser o que já está posto, que é Cristo. Então, a igreja tem como base principal, né, e sustentação principal, Cristo. Cristo é a pedra principal, né, da igreja. Em outras palavras, a base principal, né? Então é isso. Então, vamos falar sobre esse assunto igreja. Igreja, muitas pessoas nos dias atuais, quando a gente fala igreja, as pessoas levam logo para o sentido de instituições, denominações. Aí diz, tem igreja isso, igreja aquilo, aí tem os nomes, né? Igreja A, igreja B, cada uma delas tem um nome. Mas esses nomes de igrejas que tem hoje nos dias atuais,
não foi criado por Jesus, nem Jesus mandou criar. Não tem nenhum texto bíblico que Jesus tenha falado assim, vocês vão criar instituições, dar nome à igreja. Não, a igreja, o nome da igreja é a igreja mesmo. Igreja é igreja. Mas a igreja é uma instituição? Não, a igreja são pessoas. A igreja é um organismo vivo. É pessoas com essa fé, com essa confiança, com essa aceitação ao Evangelho. Pessoas que aceitam o Evangelho como regra de fé e prática. Entendeu? As denominações, na sua maioria, ela tem os seus estatutos. Mas a igreja verdadeira, o estatuto da igreja verdadeira chama-se Evangelho do Senhor Jesus. É os evangelhos, as cartas de Paulo, é o Novo Testamento todo. E por que não dizer toda a Bíblia? Né? A Bíblia é o estatuto da igreja. Entendeu? Mas as instituições, ela cria os seus próprios estatutos. Por isso que são seitas. Alguém pode dizer assim, não, mas tem a igreja que aceita, tem as instituições que aceitam e tem as instituições que não aceitam. Na verdade, se for, vamos dizer assim, pesquisar de verdade, toda instituição com estatuto próprio, com CNPJ, é uma seita. Todas elas são seitas. Entendeu? Porque ela tem um estatuto. E aquele estatuto tem regras. E aquelas regras, uma boa parte delas, não estão na Bíblia, não estão nos Evangelhos. Entendeu? Aí alguém diz, mas se as regras do estatuto todas estiver no Evangelho? Não, vamos dizer assim, nos Evangelhos. Na Bíblia. Então, se todas estão nos Evangelhos, não precisava do estatuto, só era a Bíblia mesmo, só usava a Bíblia e pronto. Né? Mas, na verdade, é que os estatutos tiram realmente coisas dos Evangelhos, da Bíblia, né, da Palavra de Deus, mas é colocado também a intenção do líder ali, né, a interpretação do líder sobre os textos bíblicos, e por isso que se torna uma seita. E as pessoas, por sua vez, os irmãos ali que congregam, na sua maioria, não é todos, é verdade, se tornam adeptos da religião, daquela instituição. Defende aquela instituição, como diz no popular, com unhas e dentes. Defende a instituição. E quando a pessoa defende a instituição com essa impetuosidade toda, é porque ele já se tornou um adepto da instituição. Ele se torna um adepto, um defensor da instituição. Você percebe que nos evangelhos não tem ninguém dos evangelhos, nenhum dos evangelistas, né, dos apóstolos, defendendo nenhuma instituição. A defesa deles era pregar o evangelho do reino. O evangelho que Jesus pregou, ensinou e disse, ide e pregai. Não tinha um nome para eles defender a não ser o nome de Jesus. A você levar Cristo para as pessoas. E é assim que a igreja verdadeira tem que agir. E a igreja verdadeira é todos aqueles que realmente reconhecem Jesus como seu Salvador, deles que faz parte de instituições, e tem esses que também não faz parte de instituições, mas que se reúnem em nome de Jesus, porque toda a igreja não é uma pessoa só não pode dizer assim, eu sou a igreja, como algumas pessoas dizem. Não é, porque ninguém é a igreja. A igreja somos nós. A igreja é uma palavra que pega um coletivo. São pessoas reunidas no nome de Jesus, ali está a igreja. É o que Jesus falou, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Em outras palavras, ali é a igreja. O número não importa, 2 ou 3 que Jesus fala, é só para dar uma ideia do mínimo. O máximo, isso aí não tem a medida. Né? Mas é para dizer que as pessoas se reúnem no nome dele, e aquele povo reunido e com a fé no nome dele, no Senhor Jesus, essas pessoas são a igreja, formam a igreja. Então nós temos que ter esse entendimento que nós somos a igreja. E nós não dependemos de estatuto nem de CNPJ. Agora, não somos contra, por exemplo, eu não sou contra estatuto nem CNPJ. Não. Eu só não digo que estatuto e CNPJ é a igreja. Eu digo que igreja é pessoas. Porque a igreja é pessoas. Amém?